Eu queria que você abrisse a escritura comigo hoje, no Salmo de capítulo 2, no livro dos Salmos, no capítulo 2. Está escrito assim: porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, e proclamarei o decreto: o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Aleluia. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão, e tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos, Senhor. O Senhor hoje prepare os nossos ouvidos e prepare o nosso coração, para que a tua palavra possa ali encontrar lugar, e que a semente da tua voz possa ser sepultada no nosso interior, e que brotando possa crescer e frutificar. Prepara o solo do nosso coração, arranque as pedras, arranque os cardos e os espinhos, toda semente de cardo e espinho, adentre ali limpando. Venha com os instrumentos cortantes da tua palavra e vá arrancando as raízes daninhas, para que a tua palavra possa frutificar, possa brotar, para que a tua palavra possa se aderir à nossa consciência, para que a tua natureza possa ser introjetada em nosso ser, e num processo de simbiose, nós possamos nos tornar um contigo, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço hoje. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Todos nós assistimos, eu não assisti, mas eu vi as notícias, mas todos nós, pelo menos vimos as notícias das aberturas das Olimpíadas, e por ser um tema que o mundo para poder mostrar, porque as Olimpíadas já são uma tradição secular, já há séculos
As Olimpíadas vêm sendo praticadas, foram reacendidas já no século XX. Mas desde antes, desde os tempos da Grécia Antiga, as Olimpíadas nasceram com esse ideal de se diminuir, de se unir à nação grega e, ao mesmo tempo, diminuir ali os conflitos que havia entre eles. E as Olimpíadas têm este poder, pelo menos traz consigo esse discurso de união. E nós vimos que na abertura destas Olimpíadas, um escárnio terrível contra a pessoa de Cristo foi realizada. Eles pegaram aquele quadro do Leonardo da Vinci, que ele trazia uma representação da última ceia, e ali eles colocaram um monte de pessoas que participam desses movimentos sociais, e numa tentativa de se dar voz, eles simplesmente iniciam toda aquela teatralidade. E eu vi os cristãos se revoltando para com aquilo, de um modo, às vezes até mesmo legítimo. Mas, quando eu olho para a grandeza do nosso Deus, quando eu olho para a grandeza daquele que com o poder da sua voz faz o que é, o que não é, transforma em ser. Quando eu vejo o poder absoluto em um Deus absoluto, que Ele é tão grande, que Ele habita fora da temporalidade, Ele habita fora dessas 4 dimensões que nós conhecemos, a altura, a largura, a profundidade e o tempo. Ele habita fora de tudo isso, mas também está dentro disto, por meio da pessoa do seu Filho, no passado e hoje, por meio da figura do seu Santo Espírito, habitando no meio da sua igreja. Quando eu olho para o tamanho do nosso Senhor, e eu vejo um escárnio como esse, eu entendo o que o salmista aqui escreveu. Dos altos céus o Senhor simplesmente ri. E na verdade quem zomba deste mundo, quem zomba de todo este século, de toda esta geração pecaminosa, essa geração que caminha apressadamente para o abismo, que está a ponto de ser devorada pelo próprio inferno, é o Senhor que zomba deles. Mas eu queria pegar esta palavra e tirar o foco dela, desse escárnio que aconteceu agora nas Olimpíadas, e eu queria trazer para a consciência e para a reflexão da própria igreja. E quando eu falo reflexão, eu estou utilizando o sentido literal da palavra, porque reflexo é aquilo que você vê quando você se olha no espelho. E a reflexão, ela precisa partir, antes de tudo, de um olhar para o espelho. A igreja, que se diz o corpo místico de Cristo, que habita esta terra, a igreja que se intitula embaixadora do Senhor, é a que mais blasfemou contra Deus na história do mundo, principalmente do mundo ocidental.
Nós temos no início do século uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que começa a buscar pureza doutrinária por conta de um monte de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores e falsos apóstolos que vêm se levantando. E esta igreja, durante os 3 primeiros séculos, ela recebe como pagamento de sua fidelidade uma perseguição terrível. Ela recebe como salário da sua fidelidade, como salário das suas lágrimas, do seu choro, como salário disso ela recebe a perseguição e tantas vezes o martírio. E quando chega no início do 4º século, algo começa a mudar no mundo ocidental. E por uma visão, a visão do Lábaro, que era aquele P com um X embaixo, Constantino crê que teria uma vitória a partir daquele símbolo. E aquele símbolo trazia as primeiras letras do alfabeto grego da palavra Jesus Cristo. E a partir de então, Constantino decide encerrar a perseguição contra os cristãos. E no Edito de Milão, que acontece em 313, junto com Licínio, que é o imperador do Império Romano da faixa ocidental, enquanto Constantino, ele era imperador da área oriental. Ele, por meio daquele édito, eles encerram as perseguições. E existe uma leitura dos líderes, dos grandes líderes da igreja em relação àquilo. Eles olham para Constantino, e eles que estavam cansados de ver a perseguição acontecendo dia após dia, eles olham para aquilo como o grande livramento de Deus. Um dos homens mais cultos daquela época, pastor, bispo de Cesareia, que era o maior erudito do seu tempo, e que tinha visto seu mestre Panfilho ser preso e perseguido por causa da fé cristã, e que diversas vezes também se escondeu para não ser martirizado. O bispo Eusébio de Cesareia, ele olha para Constantino e ele enxerga na figura de Constantino, o bispo dos bispos, ele enxerga de fato a figura de Deus manifesta naquele homem. Só que coisas, a partir do momento que as perseguições acabam, a partir do momento que as perseguições contra a igreja se encerram, as perseguições externas se encerram, as perseguições internas, por meio das doutrinas diabólicas, começam a nascer no meio da igreja. A primeira coisa que acontece com a igreja daqueles dias é que ela encerra a esperança na eternidade. Ela faz uma leitura de que Constantino, ele é o bispo dos bispos, e agora o reino milenar de Cristo se manifestou através de Constantino. O reino que era tão aguardado pelos cristãos anteriores. Papias, por exemplo, ele diversas vezes, ele cita, ele que foi criado aos pés de João, ele cita que ele recebeu de João a esperança do reino vindouro de Cristo, onde haveria prosperidade plena, sim. Não uma prosperidade plástica, não uma segurança plástica, não uma segurança que depende de armamentos, não uma segurança que depende da força bélica, mas uma segurança que só depende do nosso Senhor. E aí a igreja abandona por completo naquela época a esperança da vinda de Cristo. E ela passa a crer tão somente
que o nosso encontro com Deus acontecerá na ocasião da morte. E essa esperança, ela vai ser ressuscitada séculos, mais de 1 milênio depois. É que essa esperança, ela volta a ser ressuscitada. E até hoje, mesmo em alguns segmentos reformados, essa esperança, ela vem quase que adormecida. Para vocês terem uma ideia, a partir dessa junção Estado e igreja, a igreja de perseguida passa a ser perseguidora. E o clero e os sacerdócios começam a se enriquecer. E os sacerdócios começam a experimentar a autoridade. E o sacerdócio começa a olhar para as pompas do império. E começa a olhar para as riquezas do império. E começa a desejar aquelas riquezas para si. E agora a grande guerra que se estabelece é para a manutenção do poder. A glória de Deus é colocada totalmente de lado. A glória de Deus é colocada para fora da igreja. E o que se busca a partir daí é a glória humana. E aí começam essas grandes discussões. E se iniciam essas grandes discussões. Quem é a máxima autoridade da igreja? Qual é a autoridade principal da igreja? E aí se inicia, uns dizendo que é bispo tal. E aí eles começam a tentar mapear, numa busca de entregar à igreja poder. E a igreja, ela cresce em poder durante mais de 1 milênio. A igreja cresce em poder quase que absoluto. A igreja continua sendo albergada pelos estados modernos, os estados monárquicos, que começaram a adotar suas constituições. E a igreja, ela está ali junto do rei, ela está ali junto dos imperadores, ela está junto do rei da Espanha, ela está junto do rei de Portugal, ela está junto aos diversos reis que se estabeleceram naquelas épocas. E a igreja vem, e no seu poder, ela condena tantos à morte, e no seu poder, ela passa a assassinar homens doutos de conhecimento, passam a assassinar pessoas que porventura ela subjugava, ela imaginava que fossem bruxas. Ela passa a perseguir e matar homens que porventura se levantassem contra todas aquelas maluquices e abusos e arbitrariedades. John Huss, que foi um dos precursores da reforma protestante, ele é morto, queimado, porque ele está se levantando contra toda a loucura perpetrada pela Igreja Católica Romana. E a igreja persegue Pedro Valdo antes, persegue John Huss, persegue Savonarola, persegue Lutero. E aí nós chegamos ao tempo da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1500, Martinho Lutero, ele pregava as suas 95 teses. E aí começa um grande cisma, um grande corte, uma grande divisão.
rompe-se o vínculo com aquela igreja que se tornou a grande prostituta, que se tornou a grande Babilônia dos seus dias, a mulher, a prostituta, montada na besta, porque a besta significa o poder político, e a prostituta representa a igreja do Senhor, que fez vínculos com o poder político, para se manter forte. E esta igreja, em toda a sua loucura, em toda a sua sanha por poder, persegue homossexuais. E o que nós vemos hoje, a blasfêmia que nós assistimos na televisão hoje, não chega perto das blasfêmias cometidas pela igreja do Senhor. E se a igreja conhecesse, entendesse isso, a igreja olharia para aquelas pessoas com um olhar muito mais profundo de misericórdia, do que de raiva, de revolta ou de qualquer outra coisa. Olhamos para nós distorcemos a Escritura o tempo todo, nós distorcemos a pregação do Evangelho o tempo todo, nós destronamos o próprio Deus, nós deixamos de glorificar ao próprio Deus e colocamos no centro deste evangelho corrompido, pervertido, colocamos o homem sempre. Nos nossos dias, o evangelho que faz mais sucesso é o evangelho do bem-estar pessoal. É o evangelho do acredite em você, confie em você mesmo. Quando eu lembro de Jeremias dizendo: maldito o homem que confia no homem, inclusive o homem que confia em si mesmo. Porque o nosso coração é enganoso e é perverso. Quando eu olho para este texto, antes de olhar este texto como um juízo de Deus contra o mundo perverso, eu vejo o juízo de Deus contra a igreja pervertida. A igreja que se prostitui por poder, a igreja que se prostitui por uma cadeira no Congresso, a igreja que se prostitui para a elevação de um líder mundial, é a igreja que vai albergar, é a igreja que vai entregar o cetro de poder para o anticristo. Isso não sou eu que digo, é a Escritura que nos diz isso. É por isso que Paulo ele fala que como consequência, como precursão do aparecimento do iníquo e do homem do pecado, que é segundo a natureza de Satanás, tem que haver necessariamente a apostasia. Eu vejo tantas pessoas hoje tentando ressuscitar e novamente dar poder para uma igreja corrupta como foi a igreja católica, e que ainda hoje manifesta muita corrupção, que esconde os inúmeros casos de pedofilia e de homossexualidade que existe no meio dos padres. Eu vejo a igreja brasileira escondendo casos de escândalos, onde marido de grandes cantoras gospel estupram crianças. Eu vejo a igreja escondendo tudo isso. Eu vejo a igreja
escondendo a sua perversão e a sua perversidade de todos os modos, para querer agora pagar de moralista contra um ato extremamente ignorante, feito por um monte de pessoas ignorantes, que não entendem nada, nem acerca de si mesmos, que não são capazes de sequer se identificar como homens ou mulheres. E a igreja que se diz ter em si impressa a identidade de Cristo, é a igreja que mais blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, igreja. O detalhe é que a maioria das pessoas que participam da igreja perecem na mão de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres, porque sequer buscam entendimento, porque sequer têm tempo de buscar conhecimento. Como já disse o profeta Oséias, o meu povo perece, porque lhes faltou o conhecimento de Deus. O detalhe é que para com o mundo, o Senhor ri da sua zombaria. Para com a igreja, é completamente diferente. Porque o Senhor, contra a igreja, Ele se manifesta pessoalmente. Para o mundo, Ele abandona. Para a igreja, o seu furor se manifesta desde sempre, como um Egito, como uma Babilônia, como uma terrível perseguição. Será que os irmãos não percebem que a sombra da perseguição, ela já está alcançando as nossas casas e os nossos lares? Será que os irmãos não percebem que a sombra do martírio já está avançando em passos largos contra a igreja do Senhor? Por que será que a igreja do Apocalipse é uma igreja perseguida, vencida, pisada, martirizada pelo anticristo? Por que será? Porque sobre a igreja do Senhor há necessidade que os fiéis sejam provados por conta das blasfêmias que a igreja vem cometendo contra o nome do autor da vida. Igreja do Senhor, esse mesmo Cristo que te constituiu filho de Abraão e filha de Abraão, que não se preocupou com a genética que você carregava no teu sangue, mas te vinculou a Ele pelo poder que há no sangue dEle, te vinculou à descendência de Israel, te vinculou ao ramo de Jessé. Este Deus, Ele tem poder para cortar de novo estes ramos. Este Deus tem poder para cortar de novo estes galhos infrutíferos e lançá-los ao fogo. Por isso que eu queria que você lesse este texto e lesse os acontecimentos atuais diante de um espelho, como uma reflexão acerca de si mesmo. A tua preocupação, eu sei disso. A nossa preocupação está muito mais aliada ao tempo presente do que ao porvir.
Nossa preocupação está muito mais aliada às coisas dessa vida do que ao porvir. Ontem nós falávamos sobre este tabernáculo que nos reveste hoje, este corpo corruptível que faz parte de você hoje. E que este tabernáculo, ele está perecendo dia após dia, conforme Paulo ele diz lá em 2 Coríntios. Esse tabernáculo vem fenecendo, ele vem morrendo, ele vem envelhecendo. As dores vêm se achegando ao teu corpo. As rugas, os sinais de expressões vêm tomando conta de tudo. Mas Paulo, ele nos faz um convite para nós pararmos de nos atentar ao tempo presente e pararmos de querer tão somente o bem-estar deste tabernáculo corrupto, deste corpo corrupto, porque o próximo tabernáculo, a próxima mansão que você habitará, e aqui o sentido de mansão, não é uma casa bonita no céu. O sentido de mansão, de edificação que você irá habitar, está dizendo do novo corpo que o Senhor te dará. Dos novos corpos que irão revestir o teu ser. E que você vai habitar a liberdade plena conquanto hoje você esteja totalmente preso a este corpo. Naquele dia você vai experimentar a liberdade plena. Eu assisti hoje um vídeo de um drone, que ele vai à beira de um penhasco muito lindo, que fica na costa marítima. E desse penhasco, parece que é um homem correndo, de repente salta e sai voando, e sai planando sobre as águas, e sai planando, e ele sobe, ele desce, ele faz como quiser. Será que você não entende que é essa liberdade que o Senhor tem preparado para você? Se nós nos mantivermos fiéis, se nós aprendermos a olhar e entender a admoestação e a exortação do Senhor, que Ele manda e Ele determina que os nossos corações se acheguem novamente a Ele. Do contrário, igreja do Senhor, acerca do mundo, o Senhor se rirá, mas sobre aqueles que clamam a si mesmos e dizem acerca de si mesmos, que são do Senhor, Ele irá olhar, e com seu rosto severo, com o seu olhar fixo, Ele irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Sobre o mundo, o juízo é o riso de Deus, é a zombaria do próprio Deus. Sobre a igreja, o juízo é muito mais severo. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você orasse ao Senhor pela igreja brasileira, e não só pela igreja brasileira, mas pela igreja em todo o mundo, para que o Senhor reavive a consciência do Evangelho, não deste evangelho turvo, deste evangelho distorcido, pervertido que existe aí, para que o Senhor possa tocar os grandes pastores, grandes líderes,
que hoje falam no mundo inteiro, que conseguem ter acesso às maiores mídias, e que eles possam ser visitados pelo fruto do arrependimento. Eles possam, que dentro deles possa ser produzidos frutos dignos de arrependimento, e que também em nós possa ser produzido estes frutos, para que a gente entenda, igreja, a dureza destas palavras, elas possam de alguma forma nos nutrir, porque às vezes é o alimento que ao paladar não é tão saboroso, mas é ele que vai encher o nosso corpo dos nutrientes necessários, para que a gente possa de fato viver. E que esta palavra, ela sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja fiel do Senhor, ela venha como vida, porque eu sei que para fora da igreja fiel, para a igreja infiel, esta mesma palavra, ela tem sabor de morte. Senhor Deus e Pai, vem sobre nós nos perdoando, Senhor, e perdoa, Senhor, as nossas incredulidades, perdoa a nossa falta de fé, perdoa, Senhor, as nossas inseguranças, perdoa, Senhor, o fato de nós colocarmos o nosso coração e os nossos olhos nas coisas terreais, nas coisas passageiras. Perdoa o nosso olhar, que se vincula e que se fixa naquilo que não é de Ti, que nós venhamos novamente a olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que nós venhamos novamente a ressuscitar esta esperança dentro de nós, que nós venhamos novamente, Senhor, a acender a chama do Teu Espírito no nosso interior. Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, sobre a Tua igreja que é fiel, sobre a Tua igreja, e aquela igreja que tem se prostituído. Tu és um Deus de misericórdia. Gere, Senhor, gere neles, Senhor, frutos dignos de arrependimento, Pai. Aquela igreja que tem brincado com Teu santo nome, aquela igreja que tem lutado por poder, aquela igreja que tem lutado pela glória terreal, aquela igreja que tem buscado fama. Senhor Deus, atue com misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço. Amém, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos?